Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá. Agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Masaru Roshi, falo diretamente de Ottawa, e agora eu tô de volta aqui com meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala, Massaro, estamos aí fortes, firmes e fortes na luta como filhos da pátria e sempre lembrando que ainda o Toronto não foi eliminado, quase foi eliminado, mas ainda está com as costas nas cordas, mas eles estão tentando um milagre aí para não perder. Está 3-1 a série e se eles perderem mais uma, ou seja, ou eles ganham os 4 próximos jogos, que vai ser muito difícil, mas se perder qualquer um abraço, vão tudo jogar golfe, mas estamos lá, eu não, mas o Massaro tá torcendo. Veja bem, a gente já conseguiu quebrar um pedaço da maldição. Falta terminar ela, velho. Talvez dê certo. Então, programa de número 55. Estamos gravando no dia 12 de maio. Trazendo para você as notícias desta última semana aqui do Grande Norte. Então, o programa dessa semana vai ser um pouco mais enxuto, porque a coisa está corrida essa semana. Então, mil desculpas se não tiver com uma cobertura 100%. Mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor, né? Isso aí. Então, sem mais enrolação, vamos pro programa. Amareuske Ademare. Então, começando nosso programa, como sempre, a gente dá aquele giro pelo âmbito federal. Então, primeira notícia, que está sobrando dinheiro. O governo do Canadá anunciou um novo passaporte e mostra mais natureza e menos história, né? O Canadá revelou um novo design para os passaportes que vai contar com mais paisagens natural, vida selvagem, menos momentos e monumentos históricos do canadense. O novo design é resultado de 10 anos de consultas e visa melhorar a segurança do documento. Ele possui animais, cenas naturais e uma grande folha de bordo na capa. A Royal Canadian Legion criticou o redesenho por remover uma imagem do Vimy Ridge Memorial. Quem não sabe foi a ponte de Vimy Bridge, que faz parte dos cenários da Primeira Guerra Mundial, né? Em resposta a essas críticas, o primeiro-ministro, o líder conservador, ele é primeiro-ministro, não, né? Dessas críticas que vieram do Poilievre, o Trudeau se defendeu e disse que o histórico do ex-governador, do ex-governo conservador não faz jus a isso também. O novo passaporte também vai contar com recursos de segurança aprimorados e um novo sistema de renovação online, que deve ser lançado em outubro de 2023. Mas, como eu disse, é muito bom um novo design, mas ninguém está conseguindo entregar. Então, fica adiante esse negócio, né? Então, alguns pontos aí a comentar. Alguns pontos. Primeiro, como bom militar e conservador, realmente eu achei que foi uma mancada ter tirado a parte ali do Vimy, que foi uma coisa que eu realmente não deveria ter feito, mas eu quero dizer uma coisa, eu acho que fico impressionado com o segundo ponto. O primeiro ponto é esse, que eu achei que não devia tirar. 2, que os caras demoraram 10 anos para resolver isso. Isso mostra toda a burocracia canadense, como funciona. Os caras demoraram 10 anos, uma década para decidir no que vão fazer com o passaporte. E o último ponto eu quero fechar, que eu achei mais interessante, é que o pessoal falou, nossa, mas mudaram isso, mudaram aquilo. Aí eu me pergunto, você, cidadão de bem, que viaja, que tem o seu passaporte, quantas vezes tu abriu teu passaporte para prestar atenção no que tinha? As pessoas só sabiam o que tinha no passaporte porque saiu na mídia agora e falou que trocou. Se ninguém tivesse falado nada, o cara não tinha nem percebido, mas agora, nossa, tiraram, mas vamos checar aqui, peraí, o cara nunca abriu, eu mesmo, cara, você pega o seu passaporte, vai lá, viaja, acabou, ninguém fica, nossa, que bonitinho, essa folhinha aqui tem isso, nossa, nessa página tem isso, ninguém olha isso, ninguém olha nada, então, enfim, tá isso aí que eu acho uma não notícia
do Justin Trudeau. Mas enfim, ele fez e ele tá tentando mudar um pouco a discussão porque a batata tá assando pra ele. Mas segue o jogo, essa é a minha opinião. Right. Então, segue em frente. O governo diz que não é responsável pelo perigo enfrentado pelos requerentes de imigração afegãos. O governo federal está recuando contra uma ação movida por funcionários de um escritório de advocacia afegão que trabalha para o governo canadense antes da aquisição do Talibã em 2021, o perigo constante de represálias que passou lá pelos talibãs. Em sua resposta ao processo, o governo disse que o tribunal deveria considerar a pesada carga de trabalho do Immigration, Refugee and Citizenship Canada, sua falta de responsabilidade por colocar vidas em perigo direto e que nunca prometeu aos demandantes um prazo concreto para processar toda a papelada. Eles também observaram que não há conexão causal suficiente entre os riscos que os requerentes enfrentam no Afeganistão e qualquer conduta de qualquer ator estatal canadense. O governo disse que a crise os obrigou a criar uma série de novos programas e políticas às pressas e que nunca fez nenhuma promessa específica de processar pedidos dentro de um prazo definido. É aquela coisa, todo mundo se lembra quando o Talibã invadiu o Afeganistão novamente, que eles tomaram o poder, todo mundo saiu prometendo, teve aquela cena horrível do avião levantando voo, as pessoas presas ali na roda, pessoas caindo, enfim, todo mundo lembra dessa desgraça que aconteceu lá. Só que todo mundo agora, esse grupo tá querendo colocar um peso nas costas do governo canadense, mas que isso não é justo também, né, meu? Porque não tem como, a situação é difícil, tudo é complicado e não é simplesmente a causa do governo, mas eles estão aí para isso, cada um fazendo a sua, mas enfim. Ainda no federal, né, o governo não vai adotar políticas liberais que criticam a liberdade de imprensa. Pelo menos é o que diz o Trudeau, né? Ele diz que o governo não vai adotar uma resolução do Partido Liberal para combater a desinformação. Medida essa que foi criticada por potencialmente prejudicar a liberdade de imprensa. A resolução, que foi aprovada sem debate por membros do partido no último sábado, teria a intenção de explorar opções para responsabilizar os sistemas de informação online pela veracidade do material publicado nas suas plataformas e limitar a publicação apenas ao material cujas fontes podem ser rastreadas. O Trudeau se comprometeu a nunca implementar a política e criticou o Facebook por dizer que não quer pagar jornalistas por seu trabalho. Ele diz que o jornalismo rigoroso, desafiador e independente é essencial para proteger as democracias. Agora vamos aos fatos, né? Que no Brasil está dando o maior arranca-rabo dessa história, que é tal da PR da fake news que está rolando lá, que o governo está tentando aprovar. E eu vi muita gente comparando essas medidas do Trudeau com isso daí. Não vou entrar em mérito de discutir política brasileira, porque não é a intenção desse programa. Mas, só contextualizando o que está rolando aqui, essas medidas do Partido Liberal estão visando várias coisas, de fato. Então, uma das coisas que eles estão tentando fazer é tentar remunerar o trabalho dos jornalistas, dos produtores de investigativos e da imprensa em geral, por parte dos meios de mídia digital. Como é que chama isso aí? Mídia social. Então, por exemplo, o Facebook, o Google, todos eles ganham dinheiro divulgando links de outras plataformas, publicando essas coisas. E o que o governo do Canadá está tentando fazer é obrigar com que as empresas que divulgam esse material, que ganham, que publicam essas coisas, não importa qual que seja, que elas sejam obrigadas a remunerar os produtores de conteúdo, jornalistas que produzem essas matérias. E já teve um maior arranca-rabo aqui no país, principalmente recentemente o Google fez um experimento onde ele deixou, acho que 10% da população sem ver notícias canadenses. Eles fizeram uma amostragem, assim, um experimento mesmo, baseado no tráfego, e deixaram 10% dos canadenses, eu acho que 5 a 10% dos canadenses, sem ter acesso a notícias do Canadá durante esse período. Então, é óbvio que essas empresas não estão muito satisfeitas com isso, porque vão ser obrigadas a pagar do próprio bolso, e não estão concordando com isso. E, em cima disso, teve toda essa questão dessa medida dessas políticas que alguém estava querendo enfiar no meio para poder coibir os meios, as mesmas plataformas, de postarem ou divulgarem conteúdo que não tenham um critério de veracidade. Então, a grande área cinza, né,
é conseguir descobrir como é que você determina o que é verossímil dessa coisa toda. E é onde, principalmente, eu escuto críticas dentro do governo. O que mais você tem a incluir a respeito disso mesmo? Então, o interessante disso tudo aí primeiro, que teve o congresso do Partido Liberal do Canadá, né, agora, e o interessante é quando você tem um congresso, os membros, eles acabam levantando pautas que merecem ser discutidas. Eles queriam discutir a pauta do retorno ao nível, para acabar o déficit no país, e teve essa questão. E o interessante é que essas questões não foram nem discutidas. Então, só para colocar no contexto, eles chegam lá, decidem e falam, não, nós não vamos debater sobre isso. Vocês que fiquem aí na boa, vocês não vão debater. E um outro ponto é que se você assim, eu acho muito interessante essas empresas que nem Google, Uber, são empresas de tecnologias que aproveitam realmente a grande falha de acompanhamento jurídico para legislar essas pessoas. Eles entram no mercado, eles crescem de uma maneira tão importante que depois você não tem mais como regulamentar isso. Então, e isso acontece desse lado é que o problema é assim, os jornais, tem muitos jornais que estão se fechando, isso é verdade, tem muitas redações que estão mandando gente embora justamente por isso, porque o Google vai lá, o Facebook vai lá, recupera a informação, taca no site deles e não paga quem realmente criou esse conteúdo. Então o que acontece? Ele está falando que não quer mais fazer, só que se você fizer um teste, eu vi especialistas falando por aqui, o que ia acontecer? Se você pegar, isso daí já está acontecendo há muito tempo nessas grandes empresas. Por quê? Porque eles estavam fazendo um teste seguinte no Facebook, eles pegavam o link de uma matéria e divulgavam lá no Facebook. Aí o Facebook automaticamente diminuiu o alcance dessa matéria. Mas quando a mesma pessoa pegava a matéria, tirava só um print screen e tacava no Facebook, ele tinha muito mais visibilidade. Então, assim, de uma maneira geral, isso já está acontecendo. Eu não sei como que, até quando os governos vão realmente se curvar perante essas grandes empresas, porque alguém tem que fazer alguma coisa, uma legislação tem que ser feita porque eles estão fazendo o que quiserem no mercado. E a gente sabe hoje, tem gente que não gosta, mas eu tenho um enorme respeito pelo trabalho do jornalista, dos verdadeiros jornalistas. É muito importante, é o quarto olho, poder, na verdade, é o olho da população dentro da esfera política, pública, do que está acontecendo. Então, isso é muito importante. E se deixar na mão de empresas como Google, Facebook, que eles estão ali para fazer grana, vai ficar muito difícil de ter uma democracia sadia, porque a partir do momento que muitas pessoas estão indo nesses tipo de plataformas para se informar, vai ficar muito complicado de ter bons jornalistas, pessoas que vão fazer as grandes investigações e tal, porque vai ficar bem complicado só de confiar nessas plataformas. Ninguém sabe ainda qual que é o resultado, mas o bicho vai pegar. Caos. Siga em frente, meu querido. Grupo liderado por... É isso aqui, né? Tô bem? Tô correto? É isso mesmo que você leu. É isso mesmo que você tá lendo. Então, ótimo. É que eu falo tanto que às vezes eu me perco na pauta. Mas vamos... Grupo liderado por ex-candidato à liderança conservadora considera formar um novo partido federal. É isso aí. Rick Peterson, chefe do grupo de defesa do Center Ice Canadian, está explorando a possibilidade de fundar um novo partido político federal. O grupo se autodenomina uma voz ousada para os canadenses pragmáticos e centristas e é cofundado por Peterson em 2022. Peterson é o ex-ministro de Educação de New Brunswick. Dominic Cardy e Dominic Cardy vão liderar um grupo de trabalho para redigir uma constituição e uma plataforma para o novo partido. Para registrar no Election Canadá, o partido deve ter um líder, 3 oficiais, um auditor e a assinatura de 250 eleitores. Peterson insiste que essa iniciativa não tem nada a ver com nenhum partido político e não é sobre qualquer sentimento pessoal de desencanto com o Partido Conservador Federal. Ele disse que o grupo decidirá até o dia 20 de setembro se vai seguir em frente com uma candidatura partidária viável. E aí só alguns pontos aí, para quem acompanha política canadense há muito tempo, quem estudou sobre isso, é importante lembrar que antigamente tinha um partido conservador e o partido progressista conservador. E esses partidos viviam brigando porque quando você tem 2 partidos mais ou menos iguais, você acaba dividindo o voto e você acaba liberando a via para aquele partido que é totalmente está no outro espectro, que vamos aqui dizer o Partido Liberal. E aí esses partidos se fundiram. O Partido Liberal, com o Justin Trudeau, já está indo para sua 4ª eleição. Então a última vez que a gente teve um conservador no poder foi
O Harper, grande Harper, gostava muito dele, gosto dele, inclusive, o que ele fez. Só que o grande problema é que os conservadores até então não conseguiram colocar um nome para substituir os liberais. A gente já teve o Henry O'Toole, já teve o Andrew Scheer, e agora a gente está com esse... Bom, enfim, Pedra. O Pierre Poilievre, o Pedra Poilievre. E o que acontece é que tem muitas pessoas, eu inclusive, que somos conservadores, mas não aderem ao populismo do Poilievre. Então tem muita gente no Partido Conservador que está querendo uma renovação, e eles acharam essa oportunidade, estão estudando isso aí. Então esse novo partido pragmático, ele iria falar mais com essas pessoas que não se veem mais dentro do Partido Conservador, devido a tudo que o Pierre Poilievre tem feito, mas também não são liberais, não vão, a partir de amanhã, começar a votar liberal. Então, é tudo uma questão de timing, porque a gente sabe que tudo na política é uma questão de timing e uma questão de oportunidade. Então, só que tudo vai se jogar depois, eu acho, das eleições, porque se o Pierre Poilievre, que tem angariado muitas pessoas com essa política populista dele lá nos Estados Unidos, realmente bater o Justin Trudeau, vai mandar uma mensagem muito forte pro eleitorado, que estava realmente querendo isso, mais ou menos o que o Trump fez nos Estados Unidos. Mas se ele não conseguir, depois de tudo que ele está fazendo, bater o Justin Trudeau, vai reforçar realmente essa necessidade de dar uma centralizada no partido mais à suivre, como não diria em francês. Que nome você acha que vai ter esse partido? Vai ser o NU ou vai ser o PSAN? PSAN é doido. Sei lá, cara, eu tô nas dúvidas aí, mas eu vou, como bom conservador, não vou me pronunciar. Eu vou me abster de votar. Vai ser o Nouveau. O Partido Conservador, nossa, cara. Que horror. O Canadá é candidato a um assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Canadá anunciou sua candidatura a um assento de Conselho de Direitos Humanos da ONU, prometendo avançar em questões que vão desde o discurso online até o acesso ao aborto. A ministra de Relações Exteriores, Melanie Joly, disse que o Canadá não pode ficar parado e deve se envolver. A candidatura do Canadá vai se concentrar em 6 prioridades principais, incluindo responsabilizar os estados por prender ativistas de direitos humanos, promover a igualdade de gênero, direitos LGBTQ e direitos sexuais e reprodutivos. E também vai ecoar o foco do governo Harper na liberdade de crenças religiosas e vai se vincular a programas antirracismo e ao avanço da reconciliação com os povos indígenas em todo o mundo. O Canadá também vai se concentrar nos direitos humanos online, respondendo às mudanças climáticas e reformando o financiamento global para países menores que enfrentam desastres naturais. O Conselho avaliou o Canadá pela última vez em 2018 e descobriu que não estava cumprindo suas próprias obrigações de direitos humanos. O Canadá espera ingressar no Conselho em 2028 a 2030 e vai disputar com a Grécia uma das 3 vagas disponíveis no seu agrupamento. Vou perder para a Grécia Vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem, né, cara? Mas eu concordo, voto com o relator nessa história, né? A última vez que o Canadá tentou se candidatar para isso daí tava feio e continua muito bem, né? O número de relatos de casos de violência com Primeiras Nações aqui não é pouco e não acaba por aí, né? E tem a questão também que, assim, a ONU tudo bem, é uma instituição super importante que vem lá depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha todo... Mas... assim, quem lê um pouco sobre a ONU, quem acompanha um pouco a ONU, ela virou uma estrutura tão enorme, tão grande, tão desvinculada que ela acaba perdendo em alguns pontos um certo peso político, porque eles têm, que a gente viu recentemente, a Rússia e as regras da ONU também, porque a Rússia que está atacando a Ucrânia, que acabou pelo sistema da ONU, está assumindo uma cadeira responsável ali pela segurança de um mês, que é a cadeira rotativa. Aí você tem, ou seja, a Rússia na ONU que está atacando a Ucrânia nessa posição. Então, assim, é importante para diplomacia, para falar, mas de maneira pragmática, sabe o que vai mudar na verdade, meu amigo? Nada. Nada. Continuando, Meta, tá no novo nome do Facebook, tem uma equipe trabalhando para bloquear notícias no Facebook e Instagram de quê?
de nós, usuários canadenses. A gente já falou um pouquinho antes sobre isso. A Meta, a empresa controlada pelo Facebook e do Instagram, disse que está preparando para bloquear o conteúdo de notícias no Canadá. Se o projeto de lei de notícias online do governo liberal for aprovada. A Rachel Curran, chefe de políticas públicas da Meta no Canadá, disse que a empresa montou uma equipe de bloqueio de conteúdo para remover notícias de maneira responsável e transparente, tomando as medidas para evitar os mesmos erros cometidos na Austrália em 2021, quando as páginas dos serviços de emergência também foram bloqueadas. O projeto de lei exigiria que os gigantes da tecnologia pagassem as empresas de mídia canadenses por vincular ou redirecionar seu conteúdo online. A Meta disse que isso pode levá-los a parar de criar links para notícias no Canadá, já que as notícias representam apenas 3% do que as pessoas veem em seus feeds no Facebook. O governo liberal acusou a Meta de intimidação, enquanto a Meta argumenta que uma decisão comercial, já que as notícias não têm valor econômico para eles. E aí, interessante que, nisso daí, que teve um comitê na Câmara dos Comuns em Ottawa, e eles convidaram um dos representantes lá do Facebook, e o cara, o representante do Facebook, que já tinha trabalhado para o governo liberal, ele falou lá, não, se isso aí continuar, nós vamos ter que tomar essas medidas, mas vai ser de maneira muito difícil para a gente ter que fazer isso. Eu quase falei, você tá de brincation with me, já diria Joel Santana, né, cara? Você está de brincation, mas enfim. Tivemos um pequeno problema técnico, o japonês, como sempre, muito ocupado, ele tem que resolver as paradas lá e tá resolvendo, mas já ele volta. Vamos continuar. Ministro não disse que Canadá quer aderir ao Pacto de Defesa AUKUS. O Canadá está interessado em uma cooperação mais próxima com seus aliados, mais próxima nas redes de inteligência artificial, computação quântica e tecnologia avançada, mas não pediu formalmente para ingressar no Pacto de Defesa e Segurança, o conhecido AUKUS, e em uma capacidade não nuclear. A ministra da Defesa, Anita Anand, disse que o Canadá está procurando maneiras de colaborar com seus aliados mais próximos, citando acordos existentes de compartilhamento de inteligência com o grupo dos Five Eyes, que a gente já falou daqui das nações ocidentais. A Nova Zelândia também manifestou interesse em aderir a esse pacto. O crítico de defesa do Partido Conservador, James Benson, descreveu a ausência do Canadá do pacto como uma grande falha na parte do governo liberal. O principal componente do pacto envolve a aquisição pela Austrália de tecnologia de submarinos nucleares americanos e britânicos, mas também lida com a transferência de tecnologia, compartilhamento de inteligência sensível. Isso é muito importante, essa questão. A gente já falou que teve toda a questão do NORAD, a gente já falou das questões que já existiram, que o Canadá precisa aumentar as suas defesas, e o Five Eyes faz parte de tudo isso. Então vamos ver até que ponto que o Canadá vai investir nisso daí, mas é muito importante porque a gente sabe que a evolução da tecnologia tem muito a ver com tudo isso. Agora, outra notícia interessante aqui no contexto federal, que é o líder do Partido Popular do Canadá, Maxime Bernier, concorrerá em uma eleição em Manitoba. Maxime Bernier, líder do Partido do Povo do Canadá, para um anúncio oficial hoje, na sexta-feira, para confirmar a sua candidatura a uma cadeira federal em Portland Lisgar, em Manitoba. A cadeira foi ocupada anteriormente pela deputada conservadora de longa data Candice Bergen. Bernier está considerando concorrer à vaga devido à sua grande comunidade francófona e à área rural. O candidato do PPC ficou em segundo lugar nas eleições de 2021 com 22% dos votos, enquanto Bergen venceu com mais de 50%. Brandon Leslie, ex-gerente de campanha de Bergen, concorrerá sob a bandeira conservadora. E aqui é interessante, para quem não se lembra, a gente já falou dele, o Maxime Bernier já foi ministro no governo conservador do Harper. Ele vem da linha do Partido Conservador, só que aí ele entrou numa tangente meio complotista ali quando começou as medidas sanitárias. Ele sai do Partido Conservador, criticando todo mundo, fala daquele jeito que a gente viu mais ou menos no Trump, criticando as vacinas, falando que o Canadá teria se tornado uma ditadura, que não existia mais liberdade no Canadá. Enfim, ele entrou nessa tangente e ele vai se apresentar em Manitoba, mas a gente não pode esquecer, dando um contexto, que ele é aqui do Quebec. Só que aqui no Quebec, o pai dele já era político há muito tempo, ele sempre ganhou na região de Beauce, mas quando ele deixa o Partido Conservador,
Ele perde uma eleição seguinte na sua próprio condado e aí ele começa a ficar vagando aí pelo Canadá com essas novas teorias complotistas dele. Agora ele foi para lá em Alberta e ele vai tentar se eleger lá. É muito difícil, é uma área rural, uma área muito grande. Ele acha que ele teve uma boa pontuação lá da última vez, mesmo que ele ficou longe no número de votos. Mas ele acha que tem uma chance ali. E é complicado porque ele não votou para o Partido Conservador. E se o Partido Conservador do Poilievre não ganhar, entra aquela questão de que pode ter por causa dele. E se um milagre, que é muito difícil, ele entrar, vai complicar ainda mais essa visão dos partidos conservadores, do Partido Conservador, que está indo muito mais para uma extrema-direita meio maluca. Mas continuando aqui, ministro da Segurança Pública anuncia 390 milhões para as províncias ajudarem a combater gangues e crimes com armas. O governo canadense anunciou 390 milhões em financiamento ao longo de 5 anos para ajudar as províncias a reduzir crimes relacionados a armas e violências das gangues. Isso ocorre quando o governo está apresentando uma moção para acelerar a aprovação da legislação de controle de armas. O número de homicídios relacionados a armas de fogo tem aumentado constantemente nos últimos anos e desde 2013 o número de homicídios relacionados a gangues nas maiores cidades do Canadá dobrou. O financiamento se baseia na estratégia Take Action Against Gun and Gang Violence, anunciada em 2017, e o governo também está introduzindo uma legislação de reforma de fiança e projeto de lei C-21 para proibir alguns tipos de armas de fogo. Os defensores de controle de armas de fogo criticaram as mudanças da Bill C-21, dizendo que ela criava brechas que deixam de fora muitos modelos que antes eram proibidos. A moção apresentada na Câmara dos Comuns limitaria o debate no comitê sobre as emendas a 2 dias. E, se aprovada, o projeto seria devolvido à Câmara dos Comuns para mais um dia de debate. Bom, assim a gente sabe que essa questão das armas de fogo é muito interessante, tem aumentado muito aqui. E a gente sabe que, a gente já comentou aqui também, que o governo liberal ele criou para essa lei, ela colocou na lei um monte de armas que estariam ali, seriam proibidas a venda e a comercialização. Só que o lobby das armas entrou lá, falando, nossa, mas vai afetar os caçadores e tal. E depois o liberal deixou isso acalmar, não falava mais isso, mas ele voltou atrás, o ministro Mendicino voltou atrás e tirou essa lista. Então, as pessoas que se decepcionaram, muitas pessoas se decepcionaram com essa retirada dessa lista, achando que o Trudeau voltou atrás para agradar o lobby das armas. Então, é toda uma grande discussão que está aí e em meio dessa crise que a gente tem visto, que é o grande aumento de crimes com armas, ainda mais com as gangues. E uma última notícia aqui do federal diz que Trudeau diz que a expulsão do diplomata chinês mostra que o Canadá não será intimidado. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que a expulsão do diplomata chinês Zhao Wei envia uma mensagem à China e a outros países de que o Canadá não tolerará interferência estrangeira em seus assuntos domésticos. Zhao foi acusado de atacar a família do parlamentar conservador Michael Chong, que tem criticado o tratamento dado pela China à minoria muçulmana uigur. Trudeau disse que o governo levou uma semana para considerar as implicações da expulsão e garantir que os canadenses e seus interesses fossem protegidos. O governo tem sido criticado pela oposição por sua resposta lenta. O ex-enviado Guy Saint-Jacques disse que o governo deveria ter agido antes e Charles Burton sugeriu que pode haver mais agentes da China no Canadá assediando dissidentes chineses. A Aliança Canadá-Hong Kong disse que a China está empenhada em esforços generalizados para influenciar e intimidar a diáspora chinesa no Canadá e sugeriu que um esquema de transparência de influência estrangeira seria uma boa maneira de interromper a interferência estrangeira da China. E aqui tem alguns pontos interessantes. Primeiro, que a gente viu que quando isso saiu, o Trudeau, ele falou que ele não sabia que estava acontecendo, esse tipo de ataque, e logo depois o Serviço de Inteligência do Canadá falou, não, ele provou assim, nós mandamos um memo para o governo do Trudeau, só que o governo do Trudeau não fez nada, e ele falou, então quer dizer, na verdade eu falei, mas quem não fez nada foi o Trudeau. Então ficou tudo aquilo disse-me-disse e as pessoas cobrando uma ação, porque isso é um ataque frontal à democracia da China. E aí o que aconteceu? Ficou aquele vai, não vai, faz, não faz. E o Trudeau, enfim, depois de muita enrolação, mandou
esse diplomata embora do Canadá, e a China, em retaliação, pediu para a cônsul canadense na China também, colocou ela como persona não grata e ela deveria voltar para o Canadá. Só que o fato interessante foi que acabaram mostrando que esse diplomata chinês, o Zhao Wei, ele já estava na lista do Serviço de Inteligência do Canadá há muito tempo. Ele já estava na lista há muito tempo. Então não é uma coisa que agora todo mundo descobriu isso. Ele já estava na lista há muito tempo. E o que ele fazia? Ele ia em eventos de dissidentes chineses, ele ia nos eventos, tirava foto, ele cadastrava essas pessoas e ele enviava tudo isso, porque por aquilo a gente já falou que são as delegacias chinesas ilegais no Canadá. E mandava essa informação lá para a China. Então, assim, tudo isso não é nada novo assim. Realmente o governo demorou para agir e agora vamos ver as consequências. Porque o Canadá ficou, quando o governo canadense foi pressionado, por que demorou muito tempo? Que a gente tem que medir um pouco qual será a reação da China. Com a China não se tem que discutir. A China é um governo autoritário e eles só conhecem a força pela força. Não adianta ficar pensando que eles vão fazer. A China não respeita governo fraco. A China não respeita ninguém, na verdade. Então, tem que ter sido tomado antes. Eu acho pessoalmente que foi muito atrasado, que não tinha outra opção. A partir do momento que você tem o governo chinês intimidando a família de um parlamentar, seja qual for o partido dele, isso daí foi muito grave. Mas enfim, isso aí foi para as notícias federais, então isso aí foi um pouco do que a gente viu que aconteceu na semana no âmbito federal, e agora a gente vai passar para aquele grande giro que a gente faz por todo o Canadá, começando de uma ponta à outra no Canadá. Nós vamos começar direto com ela, a nossa British Columbia. British Columbia, as forças policiais lutam com recrutamento e retenção. 2 destacamentos da RCMP na Colômbia Britânica estão lutando para preencher as vagas devido a uma queda no interesse pelo policiamento, de acordo com a RCMP. O esgotamento e a baixa satisfação no trabalho são fatores contribuintes, assim como o movimento do Defund the Policy e a reação pública ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. A federação foi certificada em 2019 e a paridade salarial com as forças municipais pode não ser a solução para os problemas de recrutamento da RCMP. A discussão política em Surrey também está afastando potenciais candidatos, de acordo com um criminologista da Simon Fraser University. Então, é assim, outro fato muito interessante. A gente sabe que existem várias questões aí desse Defund the Policy, as questões raciais. A gente viu que muitos policiais, acontece mesmo aqui em Montreal, alguns policiais estão até com medo de fazer certas ações, com medo de tudo isso que é filmado, enfim, mas tudo isso acaba afetando o recrutamento nas forças policiais. A gente não sabe no que vai dar isso aí, mas isso é muito ruim, porque a gente sabe que a violência está aumentando, não só na British Columbia, em todo o Canadá, e nesse momento esse discursinho de Defund the Policy não é a coisa mais inteligente a se fazer. Ainda na British Columbia, aqui tem outra. Aumento dramático nos relatórios de exploração infantil online em 2023. A British Columbia, a unidade da RCMP Integrated Child Exploitation, relatou um aumento dramático nas denúncias de exploração infantil online, em 2021, com mais de 5.790 denúncias de 1º de janeiro a 31 de março. Isso já é mais da metade do número total de denúncias do ano anterior. O ICE atribuiu esse aumento à pandemia, pois as crianças passaram mais tempo em ambientes fechados e plataformas online como Snapchat e Instagram. A polícia aconselha crianças e cuidadores a ficarem vigilantes e relatar qualquer comportamento suspeito no www.cybertip.ca. Eles também sugerem não atender chamadas de vídeo de pessoas que você não conhece, não cumprir ameaças e manter registro de qualquer correspondência com agressor. E aqui, de novo, todo mundo sabe a minha posição sobre isso. A gente sabe que isso é uma epidemia que está acontecendo também.
no mundo inteiro, dessas pessoas que têm realmente esses problemas e eles vão atacar as crianças. Então a gente tem que preparar as crianças. A gente tem filho na idade que está usando Snapchat, esses tipos de plataforma. Você tem que sentar, tem que conversar muito. Justamente uma fraude que eles fazem muito é quando eles, não só com crianças, com adultos também, aconteceu muito aqui, aconteceu aqui em Montreal, que eles fazem uma chamada de vídeo, eles estão registrando do outro lado, a pessoa aparece nua, fazendo algum tipo de coisa com conotação sexual, e quando você atende, eles tiram um screenshot da tela. Então ele tem ali o cara ou a mulher fazendo alguma coisa totalmente de um caráter sexual e a sua foto que está vendo aquilo, e depois eles passam a ameaçar a pessoa. Vou falar que você estava tendo esse tipo de comportamento, enfim. Então todo cuidado é pouco, e tudo isso passa pela educação, pela sensibilização, e não podemos nos intimidar com isso. A gente tem que saber lidar com isso. A melhor coisa a fazer é falar com os filhos, e se você tiver tido algum problema, primeira coisa, ir na polícia, procurar as autoridades, porque como esses casos não acabam se acumulando para as pessoas terem vergonha de falar, eles acabam não sendo tratados da maneira que devem ser tratados. Mas é isso aí. Continuando aqui, caminhoneiro é premiado com $317 mil depois que um policial o atingiu 2 vezes dentro de um táxi. O juiz da Suprema Corte descobriu que 2 policiais usaram mais força do que o necessário quando atacaram um caminhoneiro de 52 anos, o Bradley Deegan, do lado de fora de uma serraria em Surrey, na British Columbia. O juiz concedeu a Deegan mais de 300 mil em danos, mas se recusou a conceder os danos punitivos. O juiz observou que os policiais eram inexperientes e a sua conduta não era tão maliciosa ou opressiva a ponto de atender à barra de punição. O incidente ocorreu enquanto a polícia foi chamada do bairro depois que um morador disse que sua esposa tinha visto alguém possivelmente bêbado tropeçando e urinando em torno de um caminhão estacionado no quintal. Os policiais bateram nas portas do caminhão, apontaram uma lanterna para o rosto de Deegan e disse que ele estava sendo investigado por possíveis danos físicos. Depois que Deegan revidou, os 2 policiais os eletrocutaram com uma boa velho taser. Ninguém sofreu ferimentos, incluindo uma lesão cerebral traumática leve e problemas psicológicos e cognitivos. Crossing, o responsável, rejeitou as acusações de agressão, acusação maliciosa e negligência sobre Deegan durante a investigação. Então o caminhoneiro ali vai receber uma bolada porque os policiais, os recrutas, passaram ali da força e vão ter que reembolsar aí o bom e velho caminhoneiro. Bravo pros policiais, hein? Continuando aqui, ainda na nossa British Columbia, Conselho de Vancouver vota para interromper o plano de aumentar impostos sobre casas vazias de 3% para 5% do valor avaliado. O Conselho da cidade de Vancouver votou para manter o imposto anual sobre as casas vazias em 3% do valor avaliado de uma casa, em vez de aumentá-lo para 5% conforme aprovado pelo Conselho anterior. O imposto foi introduzido em 2017, arrecadando aproximadamente $115 milhões nos últimos 5 anos. O Conselho também votou pela aprovação de várias isenções de impostos, incluindo atraso nas licenças de construção e aprovação de redesenvolvimento, propriedades desocupadas devido à inundação ou outro desastre, ou pessoas que possuem uma propriedade principalmente para acessar tratamentos médicos na cidade. Além disso, eles votaram para isentar novos empreendimentos do imposto até que sejam vendidos aos compradores. Isso foi muito polêmico, pois eliminaria 3,8 milhões em receita esperada esse ano, forçando a cidade a devolver 2,4 milhões do que havia arrecadado. Os conselheiros da oposição discordam dessa decisão. Todo mundo sabe que a gente já falou muito aqui que o preço dos imóveis em Vancouver sempre foi estratosférico, sempre foi muito difícil, e isso se dava ao fato de que investidores estrangeiros iam em Vancouver, iam lá muitas vezes de origem chinesa, compravam quase todo um bairro e ali eles acabavam manipulando o preço do mercado. Então o que aconteceu foi que o governo decidiu implantar esse imposto sobre as casas vazias. E isso aí acabou dando uma receita muito boa. Só que aí eles tentaram aumentar esse imposto e a oposição pediu para ficar no mesmo valor, ou seja, vai acabar diminuindo a receita
para a boa e velha vila de Vancouver. Agora a gente vai dar um pulo aqui do ladinho da British Columbia, nós vamos para Alberta, a nossa boa e velha Dubai do petróleo e tudo, enfim. Alberta, empresa de petróleo e gás reduzem a produção enquanto os incêndios continuam em Alberta. As empresas de petróleo e gás em Alberta interromperam temporariamente a produção devido aos incêndios florestais em andamento na província. Isso causou o fechamento de aproximadamente 45 mil barris de óleo equivalentes por dia, com outras empresas reduzindo a produção de até 50 mil barris por dia. Isso pode levar a preços mais altos da energia, mas é improvável que afete os consumidores na bomba. 29 mil pessoas tiveram que evacuar as casas devido aos incêndios. E a Premier de Alberta, Danielle Smith, declarou estado de emergência no sábado e não está claro quando a produção será retomada. Então isso é interessante porque a gente sabe que o preço do petróleo vai acabar sendo avaliado, mas a gente viu, quem está acompanhando, o número de incêndios que recomeçou em Alberta por causa do calor. Então tem que tomar muito cuidado. A gente está vendo toda hora ali, tem aumentado muito os incêndios. Em Alberta está muito perigoso e eles viram que não é a hora de diminuir a produção de petróleo. Interessante que a gente viu a Danielle Smith, que é a doidinha de Alberta, que é a primeira-ministra, que ela sempre dá novidade, sempre fala o que não deve. E eles até deram uma pausa na campanha eleitoral ali para que eles pudessem dar olhar e cuidar das pessoas que estão sofrendo com incêndio. Mas muito calor em Alberta e muito incêndio. Continuando falando, ninguém mais, ninguém menos que da nossa Danielle Smith. Em vídeo ressurgido, Danielle Smith disse que a vacina se apaixonou por encontros de um tirano referindo-se a Adolf Hitler. Vamos lá. Danielle Smith, que é a líder do Partido Conservador Unido de Alberta, pediu desculpas depois que um vídeo ressurgiu no qual ela sugeriu que 75% do público que recebeu uma vacina caiu nos encantos de um tirano, referindo-se respectivamente a Adolf Hitler. No podcast, Smith e o fundador da Integrated Wealth Management, Andrew Holland, discutiram regras de saúde pública e ali a coisa foi se complicando. Os comentários de Smith foram recebidos com indignação pela líder do NDP, Rachel Notley, que se chamou de totalmente horríveis. Smith se desculpou por qualquer linguagem ofensiva usada no podcast e esclareceu que era contra os mandatos de vacina durante a pandemia da Covid-19. A Federação Judaica de Calgary também respondeu, observando que invocar os horrores da Alemanha nazista para suas reservas sobre o lançamento da vacina era terrível e completamente insultuoso. E aí que de novo que a gente fala da doidinha da Danielle Smith, por causa disso. Ela tem umas atitudes, umas falas assim muito fora do contexto. Ela tentou aproveitar aí nessa vaga das pessoas que estavam nervosas com tudo, que estavam caindo, principalmente com as medidas sanitárias, e ela fez vários podcasts, várias coisas, e agora, lógico, eles estão em campanha eleitoral, ela e a Rachel Notley, então agora vai surgindo tudo isso daí, que são a verdadeira Danielle Smith. É tudo que as pessoas falam assim, nossa, essa mulher, ela já tinha uma certa carga negativa e agora vai se confirmando, e é lógico, só está no começo da campanha, eu posso prever que muito mais vai chegar por aí. Então, muito interessante. Uma das coisas que eu quero realmente assistir vai ser o debate entre essas duas, que são duas mulheres que são muito boas de retórica e as duas são muito sangue nos olhos. Vamos ver o que vai dar isso daí. E falando em debate, o debate dos líderes provinciais de Alberta já está marcado, exatamente, está marcado para quando? O dia 18 de maio. Os líderes as líderes dos dois principais partidos políticos de Alberta, a Rachel Notley e a líder do Partido Conservador Unido, a Danielle Smith, participarão de um debate ao vivo. Vai cair numa quinta-feira, no dia 18 de maio, e vai ser transmitido pela CBC e na Rádio de Alberta também, bem como na Rádio de Edmonton. Esse debate vai ser moderado por Erin Insfield, da CTV, e Scott Roberts, da Global News de Edmonton, com perguntas feitas por Didi Aldos, da CBC, Lisa Johnson, da Post Media, e a jornalista do City News, Courtney Terhill. A eleição provincial de Alberta é no dia 29 de maio. Então, para você que gosta de debate, se você gosta de política, se você gosta de ver um bom debate,
Esse daí vai ser muito marcante, porque aqui a gente vai ter a Rachel Notley, que é a antiga primeira-ministra, ela foi primeira-ministra da província, ela é do NDP, e aí depois ela é substituída pelo um outro líder que chega, depois ele pede para sair, depois assume a doidinha, e agora tá tudo aberto, e vamos ver, esse debate vai ser no dia 18 de maio, não percam, vai ser muito interessante. Continuando aqui em Calgary, Conselho adota por unanimidade estratégia de antirracismo para a cidade de Calgary. A cidade de Calgary adotou um novo documento orientado para combater o racismo sistêmico dentro da organização e de forma mais ampla em toda a cidade. O plano é o resultado de esforços de ativismo comunitários que começaram no verão de 2020, após o assassinato de George Floyd. O objetivo do plano é garantir que todas as pessoas de Calgary, independentemente da raça, tenham acesso igualitário aos programas e serviços da cidade e que funcionários municipais possam prosperar dentro das organizações. O plano descreve 5 áreas de foco, incluindo educação e treinamento, antirracismo, dados desagregados baseados na raça, aumento da representação de indígenas, negros e diversas pessoas racializadas em posição de liderança, desenvolvimento de programas, serviços e políticas racialmente equitativas e criação de programas antirracistas, espaços seguros e todo um processo vai ser feito sobre isso. A cidade se comprometeu a medir, avaliar e compartilhar o progresso do plano. Então, assim, tudo isso é muito subjetivo, a gente vai ver como isso vai funcionar na prática, mas a cidade de Calgary tomando essa iniciativa nesse sentido. Continuando, um folheto gráfico anti-aborto enviado para casas de Calgary agora devem vir com um aviso. A cidade de Calgary aprovou uma emenda no Estatuto dos Padrões da Comunidade de Calgary que exige que folhetos anti-aborto com imagens gráficas de fetos sejam cobertos e acompanhados por um aviso de conteúdo quando forem entregues em residências de Calgary. Os panfletos devem estar em envelopes opacos com aviso de conteúdo gráfico e devem incluir também o nome e endereço do remetente. Violação disso resultará em uma multa de $1.000. O bairro do segundo condomínio de Jennifer Witness defendeu a mudança, dizendo que proporciona alívio para aqueles que sofrem com a perda de gravidez. Durante as sessões de opinião pública, 5 mulheres com histórias de pessoais sobre o aborto falaram a favor das novas regras, enquanto um homem de um grupo anti-aborto falou contra. Se as pessoas de Calgary receberem um panfleto que viola as novas regras, ele pode ligar direto para o número 311 para denunciá-los. Porque o que acontece? Vocês sabem que existe toda essa discussão do aborto, existem os grupos pró-vida, pró-escolha e tal, enfim, e eles podem fazer as suas comunicações, seus panfletos. E esses tipos de panfletos que vêm com aquelas imagens gráficas bem fortes, agora tem que ser muito bem enquadrados em Alberta. Calgary vê o crescimento anual recorde da população e espera queda na taxa do crescimento do emprego, segundo o relatório. Calgary registrou um aumento populacional recorde anual de 40.600 pessoas desde abril de 2022. De acordo com o relatório da cidade de Calgary, isso é atribuído a políticas ambiciosas do governo federal e aos planos de imigração e aos níveis relativos de acessibilidade. Espera-se que o crescimento da população continue nos próximos 5 anos, com 108.400 pessoas adicionadas até 2028. A criação de empregos está diminuindo de 7,3% para 3,1% e o influxo de recém-chegados está sobrecarregando os grupos de serviço. A inflação pode prejudicar o crescimento econômico, mas espera-se que Calgary tenha um forte crescimento real do PIB que ultrapasse as economias provinciais, canadenses e americanas em 2023. A gente sabe, o fluxo migratório é muito grande, só que não basta simplesmente trazer os imigrantes, você precisa acomodar os imigrantes precisam ter lugar para morar, né? Escola para estudar e toda a estrutura de saúde pública deve ser reforçada, e a Calgary tem pensado muito sobre isso. E para fechar a nossa linda Calgary, 2 funcionários de creche são acusados de agressão. 2 mulheres foram acusadas de agressão em conexão com alegações de abuso em uma creche fechada em Calgary. As acusações foram relatadas à polícia em dezembro de 2022 e, após entrevistas e análises de imagens de câmeras de segurança, as 2 funcionárias foram presas no dia 27 de abril. As mulheres de 29 e 31 anos devem comparecer ao tribunal na quinta-feira e a instalação foi a creche foi
permanentemente fechada. Então tá aí, as duas mulheres que não estavam preparadas para trabalhar com criança acabaram passando dos limites e agora vão ter que responder perante a justiça. E o que eu acho é pouco, eu acho muito pouco. Agora vamos ali para Manitoba. A terceira maior cidade de Manitoba funciona sem ônibus, deixando algumas famílias presas nos seus lugares. Um grupo de residentes de Steinbach está pressionando pela introdução do transporte público na terceira maior cidade de Manitoba. Um relatório de 2006 da Universidade de Winnipeg sugeriu que havia potencial para o transporte público com o crescimento às necessidades do local. A Southeast Equity Coalition está atribuindo uma pesquisa para avaliar as opiniões sobre o transporte público. O prefeito Earl Funk disse que a cidade precisa de entre 20 mil a 25 mil cidadãos para viabilizar o trânsito, e a coalizão apresentará as conclusões da pesquisa aos líderes de Steinbach. Sem um carro, muitos moradores ficam restritos nas atividades que podem fazer e precisar fazer longas caminhadas ou pagar caro por uma corrida de táxi. Outras cidades menores de Manitoba já adotaram o transporte público e o município rural de Pinney e a Echo West, Canadá, estão explorando o potencial para um serviço de transporte regional no sudoeste de Manitoba. Então assim, isso é muito interessante porque aqui quem conhece o Canadá, quem viaja pelo Canadá, você passa às vezes por lugares assim que são bem pequenos, cara. Cidadezinha que aqui não dá para falar que se colocar a segunda marcha você saiu porque os carros são automáticos. Mas assim, se você acelerar muito, você passou pela cidade já, você nem viu a cidade direito. Então, muitas dessas cidades acabam não tendo acesso ao transporte público, você fica refém realmente ali do bom e velho carro. Uma outra aqui, o número de pessoas de Manitoba estão declarando falência. Esse número deve aumentar segundo os especialistas. Especialistas dizem que no segundo trimestre pode ter ainda mais pessoas devido às taxas de juros mais altas que pressionam os pagamentos dos cartões de crédito e hipoteca, além de outros fatores como a perda de emprego, divórcio e despesas médicas inesperadas. Então as pessoas ali estão declarando falência, tipo, para um contexto geral. No Canadá você pode pedir falência como pessoa física, se você não consegue chegar a cumprir todos os seus compromissos financeiros e você acha que chegou no limite, você pede falência, suas dívidas são congeladas e aí você está num processo de reestruturação. É lógico que isso vai afetar seu crédito, isso vai afetar um monte de coisa, mas pelo menos você consegue parar, analisar o que está fazendo e recomeçar de novo. E tem muitas empresas que são especializadas nisso, então as pessoas não precisam entrar em desespero. Todo mundo, muitas pessoas passam por crises financeiras, isso não é nada de anormal, isso pode acontecer com qualquer pessoa devido a vários fatores e existe essa opção aqui no Canadá, que é uma pessoa física, sim, você pode pedir falência. Vamos lá, no Je me souviens, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que é os canadenses latino-americanos. Isso mesmo, nós, os nossos primos, amigos, conhecidos e compatriotas da nossa região conhecida como América Latina. Por mais que muita gente, eu conheço gente aqui, que eu não vou falar o nome para não ficar um pouco sem graça, que não gosta de ser chamado de latino-americano, mas nós somos latino-americanos e é disso que a gente vai falar hoje no Je me souviens, porque a América Latina, vamos colocar um contexto, refere-se a um grupo de república das Américas Centrais e do Sul. Esses países incluem Argentina, Bolívia, nós, o grande Brasil, o Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e a Venezuela. Porto Rico e as Índias Ocidentais Francesas e outras ilhas das Índias Ocidentais também podem ser consideradas parte da América Latina. Vamos colocar aqui entre aspas. O uso mais amplo do termo também pode se referir a países onde predominam as línguas românticas, como o espanhol e o português. É claro, os geógrafos que nos escutam, por favor, me corrijam, comentem e deem suas opiniões. Segundo o Statistics Canadá, havia mais de 674 mil residentes de origem latino-americana no Canadá
em 2016. E aí a gente fala um pouco da história da migração. As estatísticas oficiais indicam que antes de 1970, a população total de latino-americanos no Canadá era inferior a 3 mil pessoas, ou seja, em 1970 menos de 3 mil pessoas. Entre 1970 e 1973 houve a primeira grande onda de imigrantes latino-americanos. Então tudo isso, se a gente for considerar a história, é muito recente. O afluxo de latino-americanos, que foi cerca de 68 mil pessoas no início dos anos 70, deveu-se em parte à política de imigração, vamos colocar assim, de portas abertas, de 1969 a 1972, qualquer turista podia entrar no Canadá sem visto e, uma vez no país, podia solicitar o status de imigrante assim que ele desembarcava. Era o grande sonho que muita gente queria hoje. Tem gente que hoje, eu sou turista, quero mudar o visto. Naquela época era muito mais fácil. Chegou, ficou um tempinho e já pedia para mudar o status. Ao mesmo tempo, o Canadá relaxou seus requisitos de imigração devido a uma forte demanda por trabalhadores não qualificados. O número de imigrantes argentinos aumentou rapidamente a cada ano durante a década de 70. Após a queda do governo Allende, refugiados políticos chilenos chegaram ao Canadá vindos da Argentina. De 1963 a 1973, havia apenas 2.135 imigrantes vindos do Chile. Já em 1976, o Canadá já havia acolhido 4.600 imigrantes por meio do programa de refugiados chamado Movimento Especial Chileno, criado pelo governo canadense. No início dos anos 70, cerca de 20 mil equatorianos também imigraram para o Canadá e se estabeleceram principalmente em Montreal e Toronto. No final da década de 80, o Canadá tinha várias centenas de refugiados da América Latina em busca de uma vida melhor. No final da década de 80, várias centenas de centro-americanos chegaram também como refugiados. Os latino-americanos estão entre os grupos culturais mais recentes ao chegar no Canadá, mas o número de pessoas que se identificam de origem latino-americana aumentou rapidamente. Após a década de 90, a comunidade latino-americana continua a crescer rapidamente em tamanho. De acordo com a Estatística do Canadá, havia cerca de 250 mil latinos americanos no Canadá em 2001 e o seu número havia crescido para mais de 527 mil em 2006. O crescimento desse segmento da população se deve à imigração e a maioria das pessoas de origem latino-americana relata ter nascido fora do Canadá. E aí a gente fala um pouco também da vida econômica. Tradicionalmente, os latinos-americanos trabalham principalmente na indústria de serviços, em pequenas empresas manufatureiras e na indústria de vestuários. Trabalhadores de origem latino-americana também têm uma maior probabilidade de serem empregados nos setores de vendas e serviços. Com o tempo, no entanto, há uma mudança de empregos com salários baixos para empregos com salários mais altos. Com o crescimento da comunidade no final dos anos 80, vários latino-americanos conseguiram empregos relacionados a seguros, imóveis, restaurantes, viagens, setor financeiro, enfim. Os latinos-americanos começaram a se integrar na sociedade econômica como qualquer canadense. Além disso, a formação de um número crescente de especialistas e acadêmicos, principalmente do Chile e da Argentina, é agora reconhecida em todo o Canadá, permitindo exercer profissões que correspondem às suas habilidades. Então, ou seja, a gente viu que o número cresceu muito e o outro fator interessante é que a gente fala quando a gente fala muito das imigrações, então países como Portugal, os chineses estão aqui há muito tempo, então talvez por isso que ainda exista uma certa percepção da dificuldade de se formar uma comunidade forte latino-americana no Canadá, porque, como vocês viram, é tudo muito recente. E dentro da tradição da América Latina vem também a vida religiosa e a vida cultural. A maioria dos latinos-americanos são católicos. Em 2001, aproximadamente 64% da comunidade latino-americana se declarou católica e 16% se declarou protestante e 12% disse não ter filiação religiosa. Vários jornais, revistas e boletins em espanhol são publicados no Canadá e disponíveis online, incluindo o El Popular, com sede em Toronto. Apresentações teatrais, recitais de poesia, exposição de artes são comuns em comunidades muito maiores. Muitos grupos de dança, músicas e culturas também são muito ativos no Canadá. Vários escritores, poetas, pintores e jornalistas latino-americanos tornaram-se conhecidos no Canadá. Em 2018, o Canadá designou
outubro como o mês da herança latino-americana. Então, tudo isso para você ter ideia da força que tem da imigração latino-americana, que isso começa na década de 70. Então, muito, muito recente. E para finalizar, é bom falar um pouco sobre a educação, porque em 1970 as escolas de Toronto e Montreal juntas tinham 342 alunos de origem latino-americana. Em 80 esse número subiu para 9.738, ou seja, muito mais. Em 2001, 67% das pessoas de 15 a 24 anos de origem latino-americana estavam matriculadas em programas de educação em tempo integral no Canadá. Nas universidades e escolas técnicas canadenses, o número de alunos cuja língua maternal é o espanhol aumentou de 67 para 583 durante a década de 80. Em 2001, cerca de 17% dos canadenses de origem latino-americana eram graduados em universidades, em comparação com 15% da população adulta conforme um todo. Então, isso aqui fica muito importante de entender que primeiro algumas coisas. Primeiro que a imigração latino-americana é muito recente no Canadá. Segundo que os latino-americanos acompanham o que realmente tem se falado. E os números têm demonstrado muito que quando as pessoas chegam aqui, elas têm salários inferiores, não inferiores, mas salários mais baixos, mas com mais tempo eles ficam no Canadá, maior aumentam os salários e a qualidade de vida e a economia dessas pessoas que são latino-americanas. Então, esses números ainda não tem números específicos sobre o Brasil, que a gente sabe que o Brasil, a imigração começou muito forte ali nos anos 2006, 2007. O Massaro não, porque o Massaro chegou aqui antes de 1970, já estava aqui antes, mas as pessoas que estão na imigração conhecem pessoas que começaram mesmo um grande fluxo do Brasil ali 2006, 2007 para frente. Então, muita coisa tem para se falar. A história dos imigrantes da América Latina ainda está sendo escrita aqui no Canadá, e não se esqueça que você faz parte dessa história. Espero que você tenha gostado, continue com a gente e a gente vem semana que vem com mais um Je me souviens. Valeu! E agora, continuando aqui, vamos dar um super pulo aqui. Nós vamos ali para as grandes províncias. Vamos começar aqui com Ontário. Pearson Airport recorre a pessoal reforçado e melhorias tecnológicas para reduzir o caos nas viagens. Vamos lá falar de novo de aeroportos. A autoridade dos aeroportos da Grande Toronto contratou 10 mil novos funcionários desde o verão passado, aumentando em 22% a equipe, ou 50 mil trabalhadores, onde vai ter agora 50 mil trabalhadores no total. Isso inclui 130 novos funcionários para ajudar em áreas críticas, como ônibus, manuseio de bagagem e operação do terminal. O presidente e CEO das autoridades do aeroporto da Grande Toronto, a Deborah Flint, disse que espera que 80% do tráfego de viagens de verão que ela viu antes da pandemia e modernizou os sistemas aeroportuários e implementou um novo padrão para atender melhor a prontidão e os planos de contingência das companhias aéreas. Ela reconheceu a ansiedade e a falta de controle sentida pelos passageiros no verão passado, mas disse que eles estão mais bem preparados para esse verão e terão informações melhores e mais rápidas sobre atrasos nos voos possíveis e cancelados. De novo, promessas, todo mundo sabe, chegou o verão aqui, todo mundo fica doido. Quando o verão chega no Canadá, as pessoas enlouquecem, todo mundo quer sair, todo mundo quer ir para todo lugar, e a gente chega nos aeroportos e vira um caos total, esperando que não vai ser dessa maneira. Vamos lá, vamos cruzar os dedos e um bom verão para todo mundo aí, de muita paz, sem muita fila nos aeroportos, sem ninguém perdendo as bagagens. Ontário aprova projeto de lei de reforma da saúde que expande a prestação de cuidados privados. Eu sempre falo do privado na saúde. Vamos lá. Ontário aprovou uma lei de reforma da saúde que permitirá que mais clínicas privadas ofereçam certas cirurgias e procedimentos com financiamento público em um esforço para reduzir as longas listas de esperas para o atendimento. O projeto de lei intitulado Your Health Act
expandirá as cirurgias de catarata, diagnósticos por imagens e testes e criará um novo sistema para realizar cirurgias de substituição do quadril e joelho. O projeto que atraiu críticas de partidos da oposição e profissionais de saúde que estão preocupados com o potencial de tempo de esperas mais longos e o fechamento de departamentos de emergência e também o aumento da exaustão dos profissionais de saúde. A Associação de Enfermeiros de Ontário disse que a província deveria investir em hospitais em vez de criar um novo sistema. É aquele bom e velho dilema de que as pessoas falam, a gente deve pôr o dinheiro aonde, a gente deve fazer o quê, mas se a gente voltar para a base, eu acho que a grande preocupação aqui é como melhorar o sistema de saúde para todo mundo, porque no final das contas é o povão que está lá esperando por melhores atendimentos, e a saúde aqui vocês já sabem mais ou menos como funciona. Vamos falar de baleias, animais aqui, ó. Animais, baleia, beluga e golfinho nariz de garrafa morrem em Maryland, no governo de Ontário. Em Ontário, diz as forças especiais aqui. 2 animais marinhos morrem em Maryland, nas cataratas do Niágara, de acordo com o Ministério do Procurador-Geral de Ontário. Essa é a terceira morte relatada em 2 meses após a morte de Kiska, a última orca em cativeiro no Canadá. Grupos de direitos dos animais e ativistas pedem mais supervisão e transparência no parque, bem como a investigação sobre as mortes e condições dos animais nas instalações. Marineland enfrentou muito escrutínio nos últimos anos por seu suposto tratamento de animais e foi acusado criminalmente por forçar golfinhos a se apresentarem para entretenimento. Então a gente sabe que esses parques aquáticos, eu até hoje tenho uma séria dificuldade de entender como alguém vai lá para ver aquilo com os animais, que realmente não é nada natural aquilo que eles fazem com os animais aquáticos, e agora Marineland está aí a responsável. Estão tentando fazer a investigação pela morte de uma baleia beluga e de um golfinho nariz de garrafa. Bom, enfim, é que nem mais ou menos aquela pessoal que vai em alguns países, aí eles pegam os leões, os animais assim selvagens, dão aquele calmante do bicho, aí vai todo mundo lá tirar foto com o bicho. Eu acho isso uma maldade, mas enfim. Continuando aqui em Ontário, o trabalhador é eletrocutado enquanto cortava a cerca dele de arbustos em Manotick. Um homem de 20 anos foi morto em Manotick na semana passada depois de ser eletrocutado enquanto cortava uma cerca viva. Ele havia atingido uma linha hidrelétrica que estava escondida nos galhos. Uma arrecadação de fundos online foi criada para ajudar sua mãe e irmãos com as despesas, incluindo os custos do funeral. O Ministério do Trabalho enviou um inspetor e um engenheiro no local e emitiu 4 requerimentos a empresas de poda de cerca viva para a qual o homem trabalhava. Assim, realmente, nossa, não tem nem o que falar, muito triste. O cara tá ali trabalhando, não tem a menor ideia de que tem um fio elétrico ali e um jovem ali acabou eletrocutado. E vamos ter corrida eleitoral para prefeito de Toronto. Há 79 candidatos competindo para substituir John Tory como prefeito de Toronto na próxima eleição suplementar do dia 26 de junho. Os candidatos têm até sexta-feira. Então você que está interessado aí, ó, eles têm até sexta-feira para participar da competição e as placas de gramado não podem ser colocadas até o dia 1º de junho. Então, ou seja, você pode se inscrever, mas aquela plaquinha We Vote For, que você coloca na frente do seu jardim ali para todo mundo ver, você não pode colocar no dia 1º de junho, senão isso é ilegal. Todo mundo sabe que o John Tory foi aquele que ele tinha sido reeleito, só que ele foi pego num escândalo que ele teve uma relação consentida com uma das suas funcionárias, mas ele decidiu sair. A gente já falou disso aqui em outros programas. Os principais problemas da campanha até agora foram o serviço de celular no TTC, Ontario Place e no Service Center, a habitação e o congestionamento. Cédulas classificadas não são permitidas e os candidatos não são obrigados a apresentar plataformas completas, ou seja, você pode chegar lá, uma folha de papel e falar assim, minhas ideias estão vindo aí, eu estou ainda terminando aqui, mas minha plataforma está completa. A CBC Toronto lançará ferramentas para ajudar a comparar os candidatos nas próximas semanas. A CBC de Toronto está pedindo ao público que os informe sobre seus principais problemas e quaisquer dúvidas que possam ter sobre a eleição suplementar. E o mais interessante vai ser uma corrida de 79 candidatos. Rapaz, é muita gente para pouca cadeira.
Continuando aqui, menino que tentou subir em trem no metrô morreu, diz a polícia. Um menino de 15 anos morreu depois de tentar subir em cima de um trem do metrô em movimento em Toronto. A polícia foi chamada à estação de metrô Warden no dia 1º de maio e encontrou o adolescente sem sinais vitais. O adolescente morreu no dia 3 de maio e a polícia determinou que foi um caso de morte por desventura. O adolescente havia saído de um vagão do metrô enquanto ele se movia em velocidade normal e tentou subir no teto, mas bateu com a cabeça em algo no túnel ou em cima do vagão, resultando em um ferimento na cabeça que foi infelizmente catastrófico. Muito triste. Quem mora em São Paulo, eu morei em São Paulo há muitos anos e eu me lembrava dos surfistas de trem. Tinha muitos surfistas de trem, mas que pegavam o trem, não no metrô do trem, mas isso era, sempre achei aquilo uma loucura. Mas o rapaz aí de 15 anos, agora uma outra tragédia, infelizmente, em Toronto. Já teve rapaz da cerca e agora, de novo, um garoto de 15 anos tentou surfar ali no trem, acabou batendo a cabeça e falecendo. O Conselho da cidade de Toronto aprova multiplex para enfrentar a crise imobiliária que está aumentando. O Conselho da cidade de Toronto aprovou um plano para legalizar multiplex em toda a cidade em um esforço para enfrentar a crise imobiliária. O plano permite multiplex de 2, 3 e até 4 unidades em áreas anteriormente restritas por status de zoneamento. Isso ocorre depois que a cidade assinou um plano provincial para construir 285 mil casas na cidade na próxima década. Os opositores do plano argumentam que não foi feito o suficiente para consultar os moradores, mas os defensores argumentam que é preciso abrir mais opções de moradia e atender a crescente demanda por moradias. O candidato a prefeito e vereador Brad Bradford pressionou pela aprovação, dizendo que os multiplex não são uma panaceia, mas uma das soluções necessárias para resolver a crise imobiliária. Então aqui no Canadá é interessante que existem o que eles chamam de zonas de zoneamento. Então certas zonas você não pode construir certos tipos de prédio, você não pode ter prédios de certas alturas, você não pode, em alguns lugares, o zoneamento não pode nem construir casas, principalmente em áreas rurais. Então, para que isso tenha mudança, tem que pedir uma lei de deszonear, e é o que eles chamam da densificação urbana, ou seja, você tem que densificar mais a cidade, colocar mais unidades de moradia para as pessoas conseguirem habitar, aí também é preços mais favoráveis. Então, só que isso tem toda uma discussão, será que a gente tem que Nossa, agora ficou completo. Vamos recomeçar. Isso é geralmente para densificar a cidade, para tornar a cidade mais densa ou diminuir isso. Então tem toda essa questão da ecologia, dos desafios climáticos, mas as prefeituras principalmente as prefeituras vivem dos recursos dos impostos dessas casas. Então tem todo um debate nisso daí, e lá em Toronto eles vão aprovar mais multiplex nas áreas que não eram possíveis antes. Continuando em Toronto, grandes empresas de bebidas planejam cobrar taxas de reciclagem em Ontário. Se liga nesse papo. A indústria de bebidas em Ontário, que inclui grandes players como Coca-Cola, a Pepsi, eles estão planejando cobrar uma taxa de 3 centavos de cada uma de todas as latas de bebidas não alcoólicas, as caixas, garrafas plásticas e também do vidro produzido na província a partir do dia 1º de junho. O ministro do Meio Ambiente, David Pizzini, inicialmente ameaçou bloquear as taxas, mas agora está apenas incitando a indústria a não repassá-las aos consumidores. As taxas destinam-se a ajudar a financiar 250 mil lixeiras em locais em toda a província, bem como campanhas de conscientização para aumentar a reciclagem. Isso vai tudo totalizar cerca de 80 milhões de dólares por ano. Os varejistas ainda não indicaram se repassarão as taxas aos consumidores, e os Conselhos de Varejo do Canadá diz que qualquer aumento está sob a responsabilidade das empresas de bebidas. A Defesa Ambiental está pedindo um sistema de devolução e depósito em vez das taxas. Então assim, aquela boa e velha lei. O governo vai lá, pressiona as empresas. Pressiona como? Aumenta a taxa. A empresa chega lá e fala, tudo bem, eu vou fazer o quê? Eu repasso a taxa. E é assim que funciona, infelizmente. E eles não vão assumir isso. E ainda é uma receita muito grande. Todo mundo lutando pela reciclagem. Que por mais que existe muita
muito questionamento sobre a reciclagem no Canadá, mas é assim que eles vão fazer. No final das contas, eles vão acabar empurrando para nós, os consumidores. Para fechar com nossa grande Ontário, a Transport Canadá inspecionará o ramal ferroviário de Kingston após um terceiro descarrilhamento em 3 anos. 5 dias após um descarrilhamento no CN em Kingston, Ontário, a Transport Canadá se comprometeu a inspecionar todo o Cataraqui Industrial Spur, uma seção da ferrovia que sofreu 3 descarrilhamentos nos últimos 3 anos. 6 carros transportando mercadorias perigosas deixaram a pista no dia 5 de maio, causando um pequeno vazamento de ácido industrial e fechando a estrada principal por 4 dias. Moradores e autoridades estão preocupados com a segurança e pediram à CN que compartilhe o resultado de suas investigações. A CN se comprometeu a trabalhar com a cidade e disse que valoriza a segurança. A Transport Canadá conduzirá um exame mais completo dos cruzamentos, sistemas de alerta, trilhos e estruturas de pontes em toda a CN Industrial Spur e tomará as medidas apropriadas se quaisquer deficiências forem identificadas. Aquele bom e velho serviço de relações públicas. A gente aconteceu um problema aí, a gente está vendo, não estamos todos empenhados em mudar isso e vamos esperar um relatório. Uma coisa bem canadense. Mas, de novo, 3 descarrilhamentos em 3 anos, meu amigo. Alguma coisa não está certa aí. E agora, saindo de Ontário, nós vamos para onde? Claro, para a nossa Belle Provence, a nossa boa e Belle Provence, conhecida também como Quebec, porque o Quebec receberá 1.229 ônibus elétricos em um acordo de 2,1 bilhões com a empresa Nova Bus. Os governos canadenses de Quebec anunciaram um projeto em conjunto para comprar 1.229 ônibus elétricos a um custo de 2,1 bilhões. A Nova Bus fabricará o ônibus em Quebec, junto com a Ottawa contribuindo com 780 milhões de dólares e o Quebec gastando 1,1 bilhão. As 10 empresas de transportes públicas que adicionarão os ônibus elétricos às suas frotas contribuirão aos 234 milhões de dólares restantes. Os ônibus terão autonomia de pelo menos 300 km e serão entregues à STM em 4 anos, com 25% das peças vindas do Canadá. A ministra de Transporte, Geneviève Guilbeault, disse que os ônibus reduzirão as emissões de gases de efeito estufa em 930 mil toneladas. A contribuição de Ottawa faz parte do plano do governo federal de eventualmente comprar 5 mil ônibus de emissão zero nos próximos 5 anos. A STM escolheu o compromisso de ambos os níveis de governo, dizendo que até 2025 os habitantes de Montreal contarão com um número crescente de ônibus elétricos. E aí que eu só vou dizer, tudo muito interessante, tudo muito legal, todo mundo a favor, todo mundo pró-eletrificação, mas eu tenho um amigo que ele trabalha como motorista de ônibus há muitos anos e ele me falou uma coisa interessante, que esses ônibus, eles vêm com toda essa pompa aí, mas eles não conseguem eles estão sempre fazendo manutenção, a manutenção é caríssima e muitos ficam encostados, porque quando chega principalmente o inverno, a performance desses ônibus cai e muito. Então, ou seja, de um lado você diz que vai diminuir o gás de efeito de serra, mas do outro lado você vai arrumar um problema enorme de manutenção e colocar esses ônibus tudo. Ele falou que tem um monte de ônibus novo parado e eles têm que usar os antigos. Mas isso aí, se você é motorista de ônibus também, eu gostaria de ter a sua opinião sobre esse assunto, se esses ônibus elétricos realmente são tão performantes assim, principalmente no nosso inverno. Mas continuando aqui em Quebec, o setor do Velho Montreal se tornará apenas para pedestres no próximo ano, como parte da iniciativa da Cidade Verde. Montreal está planejando fazer parte do Old Montreal, do Velho Montreal, apenas para pedestres em 2024, a fim de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Esse plano foi recebido com críticas da oposição por não consultar as empresas antes do anúncio. Carol Maryland, CEO da Fundação do Grande Montreal, acredita que esta é a solução certa para reduzir o tráfego e tornar as áreas mais atrativas para os turistas. A prefeita também anunciou 2 outros planos para acelerar a descarbonização do transporte na cidade até 2040. No entanto, os especialistas não estão convencidos de que os planos da cidade permitam cumprir suas ambiciosas metas. Mark Purdon, professor titular da cadeira de descarbonização da UQAM, acredita que Montreal precisa fazer mais modelagem para encontrar a maneira mais eficiente de tornar a cidade mais ecológica. Então, o que eles vão fazer? Quem conhece Montreal tem o Velho Montreal, que é um lugar lindo, muito legal. Eu gosto muito de ir lá.
E só que ali não tem como você andar carro. Não tem lugar para estacionar, que tá sempre cheio de gente. Então, nada mais certo que deixar aquele só para pedestre. Você quer lá, você estaciona seu carro, depois você vem andando ou vai de transporte público. E ali é muito legal. Se você não conhece o Velho Porto, é um lugar excelente. Falando de enfermeiras, fazia tempo que a gente não falava delas aqui, ó. Exame de enfermagem que falhou em centenas, não é confiável e carece de validade, segundo relatório. Vejam bem, uma investigação do comissário de profissões do Quebec concluiu que houve grande problema com exames de licenciamento de setembro de 2022 para enfermeiras, que viu mais da metade dos estudantes de enfermagem ser reprovadas. O relatório encontrou problemas como a validade, a confiabilidade do exame e concluiu que a nota de aprovação havia sido aumentada sem justificativa. O relatório pede modificações imediatas no exame e uma investigação sobre a formação de estudantes de enfermagem. As reações políticas da Assembleia Nacional vieram rapidamente, como a do ministro da Saúde, descrevendo a descoberta como terrível. E o Partido Québécois disse que o crítico do Partido Québécois na área de saúde chamou isso de um algo sem precedente. Os dados também mostram que a taxa de aprovação para enfermeiras treinadas no exterior foi de apenas 15% e o número de autorizações emitidas anualmente oscilou entre 3 e 4.200 na última década. O governo de Quebec lançou um programa de 65 milhões de dólares para recrutar 1.000 estudantes de enfermagem da África nos próximos 2 anos. Para resumir o que aconteceu aqui, a Ordem das Enfermeiras fez uma prova e mais de 600 pessoas foram reprovadas. Eles falam, peraí. Quando o número é muito grande assim, é difícil que o problema seja com quem fez a prova. Então o problema deve ser com quem que preparou a prova. E aí eles foram ver, teve um relatório, foram fazer e disse que encontraram várias falhas. E tudo isso no momento, como que vocês que acompanham a gente já sabem, nós estamos vivendo um problema enorme com falta de enfermeiro e alguém ali resolveu complicar a prova e privar o sistema de saúde de mais de 600 enfermeiras. Então tá rolando isso ainda, a gente vai voltar para vocês com atualizações, mas isso daí eu vou falar bravo campeão pro cara que tentou fazer isso daí. Vamos lá, continuando com o Quebec, nós vamos agora falamos do exame, vamos falar do relatório, um relatório que pede mudança na sala de aula após professor ser ferido na escola em Gatineau. A professora da escola do Lac de Fé de Gatineau foi ferida por um aluno que jogou uma ampulheta de plástico rígido nela. Um inspetor da Comissão de Segurança no local de trabalho de Quebec visitou a escola para investigar o incidente e encontrou vários problemas, como falta de treinamento da equipe e um layout inseguro na sala de aula. O inspetor emitiu 9 recomendações para solucionar a deficiência relacionada à Lei de Saúde e Segurança Ocupacional. O conselho escolar se recusa a comentar o relatório, mas o inspetor observou que é impossível eliminar todo o comportamento violento, mas alguma coisa pode ser feita. Então o indecente lá foi lá e tacou uma ampulheta na cara da professora. E você sabe, a gente não sabe todas as circunstâncias, a gente não sabe se a pessoa tem algum tipo de problema, mas isso também acontece aqui no Quebec. E falando de Quebec, continuando aqui, que o governo do Quebec vai rejeitar o plano de imigração do Trudeau, que ele está com medo do declínio da língua francesa. Os políticos do Quebec estão se opondo a um plano federal de imigração para receber 500 mil imigrantes por ano, citando a preocupação sobre a proteção do francês nas províncias. O primeiro-ministro do Quebec, François Legault, disse que a província não pode aceitar um número tão alto de imigrantes devido à necessidade de integrar, abrigar e educar os recém-chegados. O primeiro-ministro Justin Trudeau sustentou que o plano é necessário para aliviar a escassez da mão de obra e gerar um crescimento. O Partido Québécois desafiou Legault sobre o que ele faria sobre as políticas federais de imigração. E Legault disse que a sua prioridade é garantir que todos os imigrantes em Quebec falem francês. Ele também exigiu que o governo federal transferisse mais poder sobre a migração para a província. Os partidos de oposição notaram que o número real de imigrantes é muito maior devido ao número de trabalhadores estrangeiros temporários e trabalhadores qualificados e estudantes. Então, assim, só para a gente organizar essa bagunça. O que é que está acontecendo? O Trudeau, ele tem um plano no federal de trazer por ano 500 mil imigrantes. O Quebec falou, meu amigo, a gente não tem capacidade de aceitar tudo isso. E o que acontece aqui é que o Legault,
que é o primeiro-ministro do Quebec, ele sempre ganha muito ponto quando ele ataca o federal, porque quando alguém do Quebec põe a capa de Capitão Quebec e ataca o federal, ele acaba fazendo muito ponto. E ele falou, não, nós não vamos aceitar todo esse número, então tá nesse debate enorme aí, ele fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas o ponto é que o governo federal tem uma visão totalmente diferente do governo provincial, principalmente o Quebec, e eles estão entrando nessa luta gigante aí. Vamos ver o que vai acontecer, porque a gente sabe também, tem que levar em consideração que como a taxa de natalidade tem diminuído, você sabe que o peso da província vai diminuir. E não só o peso da província, se o peso da taxa de natalidade diminui no país inteiro, a gente perde muito em relação não só provincial, mas até como país, em frente aos Estados Unidos, o número do PIB, tudo isso acaba influenciando. E o Trudeau acredita que tudo isso vai se resolver com a imigração. Só que o Legault já diz, opa, imigração sem controle aqui no Quebec não. Então é uma luta aí que vai continuar e esse papo sempre volta de tempos em tempos aqui para essa discussão. Continuando em Quebec, mais de 275 mil árvores serão plantadas na região de Montreal como parte da luta federal contra as mudanças climáticas. O governo canadense, com o apoio dos governos provinciais e municipais, investirá 40 milhões de dólares para plantar 275 mil árvores em Montreal e arredores até 2030. O ministro do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Steven Guilbeault, anunciou a iniciativa durante a Cúpula do Clima de Montreal na última quarta-feira. O primeiro projeto plantará 200 mil árvores em terras privadas e institucionais, com o governo federal contribuindo com 20 milhões e Montreal igualando isso. O segundo projeto plantará mais de 64 mil árvores em áreas da cidade propensa e onde há ondas de calor, com o governo federal investindo 20 milhões e Quebec contribuindo com quase 11 milhões em Montreal. Outros 10 milhões também vai ser investido. O terceiro projeto plantará mais de 11 mil árvores em 2022 em Vaudreuil-Dorion, com o governo federal contribuindo com 485 mil dólares e o governo federal provincial com 187 milhões. Além disso, isso tudo vai ser investido no avanço das prioridades climáticas no Quebec, ou seja, quase 60 milhões destinados a ajudar famílias de baixa renda a trocar o óleo e aquecimento por opções mais acessíveis. Como vocês sabem, muitas casas aqui em Quebec são muito antigas e todo o sistema é muito mal feito e não está adaptado às mudanças climáticas. Enfim. Continuando aqui, sem veterinário, família de Quebec atira em cavalo moribundo em terrível ato de amor. Catherine Fletcher teve que sacrificar o seu cavalo Crescent em abril devido à falta de veterinários locais. Ela ligou para 2 veterinários, mas nenhum deles conseguiu comparecer. Um terceiro veterinário concordou em ir à noite, mas antes que ele chegasse, Fletcher e o seu marido tiveram que tomar a difícil decisão de abater Crescent. A tragédia dessa história é intensificada pelo fato de que a veterinária cuida dos seus cavalos, que cuida dos seus cavalos, a doutora Andrea Kelly, havia tirado a própria vida depois de um ano antes. Isso deixou muitos de seus clientes sem veterinários e os obrigou a viajar longas distâncias para o atendimento. A comunidade tem trabalhado com 2 veterinários de Ontário para obter suas licenças para praticar em Quebec. Fletcher e sua amiga, a Siri Ingerbisten, ainda estão de luto pela perda da doutora Kelly e pelas difíceis decisões que tiveram que tomar em sua ausência. Então tá faltando tudo, até veterinário no Quebec. E para fechar aqui a nossa bela Provence, a nova legislação do Airbnb do Quebec pode ser um modelo para o Canadá e ajudar a aliviar a crise imobiliária. O governo de Quebec apresentou um projeto de lei para regular o Airbnb e outras plataformas de aluguel de curto prazo depois que um incêndio mortal no Velho Montreal matou 7 pessoas em março. A gente comentou sobre isso aqui também. O projeto de lei exigiria que os locadores mantivessem registro do certificado de registro de cada acomodação e validassem os números de registro e designassem um representante com sede em Quebec. As multas para as pessoas físicas e jurídicas variam de 5 mil a 100 mil dólares e o projeto de lei prevê ainda a criação de um registro público de alojamentos turísticos a ser mantido pelo ministro do Turismo. As mudanças podem colocar milhares de apartamentos de volta no mercado de Montreal, onde muitos bairros já têm regras proibindo ou limitando aluguéis de curto prazo. O projeto de lei visa responsabilizar as locadoras e facilitar o cumprimento por parte dos proprietários. Como a gente tinha falado aqui a gente já comentou sobre como que a gente vê que
essas grandes empresas acabam atacando o mercado de uma maneira muito violenta e a gente vê que não tem muito como você sair disso, porque uma vez que eles entram no mercado, eles regularizam o mercado como eles querem, eles fazem o que eles querem, e teve esse terrível incêndio lá e ninguém sabia quem era o proprietário, vidas foram ali perdidas, e eles estão tentando realmente colocar as coisas no lugar. Então essa lei é muito importante, que ela vai responsabilizar, vai ter mais controle, e vamos ver se realmente isso vai ter um efeito interessante aí, porque a gente sabe que não tem como simplesmente a vila sozinha fazer tudo isso. Então, assim, é preciso um projeto de lei. Essa lei vai ser implantada. Espero que vá conter, porque realmente virou um faroeste o Airbnb. Ninguém sabe onde está, quem é, de onde faz, o que faz. Mas essa lei aí visa aí tentar regulamentar e ajudar a reparar esses danos. Mas vamos ver se vai dar certo, porque infelizmente vidas foram perdidas de maneira muito triste, e é hora de fazer alguma coisa, tanto com a Airbnb, quanto com a Uber, ou com todas as pessoas que estão aí atacando o mercado de maneira voraz. Agora a gente pula aqui de Quebec, vamos pegar nossa ponte ali, pegar uma rápida curva ali, vamos para Newfoundland em Labrador. Newfoundland em Labrador. Depois que o acordo provisório de caranguejos desmorona, os pescadores se acomodam para esperar por um preço melhor. É isso mesmo, os pescadores de caranguejo em Newfoundland e Labrador estão se recusando a aceitar o preço de $2,20 por libra estabelecida pelo painel provincial de fixação de preços. Um acordo provisório entre os pescadores e os processadores desmoronou quando os pescadores se recusaram a aceitar as penalidades monetárias do acordo por pescar mais do que o limite da viagem. O ministro provincial de pesca, Derry Bragg, disse que está desapontado e sugeriu um período de esfriamento. O líder da oposição, David Braziel, olha, o Brasil é nós, mano, disse que o primeiro-ministro precisa estar mais envolvido e aberto sobre as negociações. Nem o sindicato, nem a associação de produtores comentaram na segunda-feira, e os pescadores não têm certeza quanto tempo eles podem resistir. E o fato interessante aqui é que o preço realmente caiu muito, cara. O preço dos caranguejos caiu muito. E as pessoas que estavam ali vendendo, eles estavam esperando um certo recorde. Você tem que entender que os Estados Unidos acabou comprando menos, eles acabaram pescando mais do que deveria, então tudo isso acabou levando uma série de fatores que diminuiu o preço. Então, ou seja, alguns estavam comentando que não está pagando nenhum custo você ir para o mar e ir lá para buscar os caranguejos. Então isso é muito complicado, mas é o bom e velho mercado. Quanto mais opções você tem, mais o preço está. Se você quiser comer caranguejo, esse ano lá em Newfoundland e Labrador, risca de estar bem, mas bem baratinho dessa vez. Continuando aqui, olha quem chegou aí, ó. Ele voltou, he is back, Massaro. Meu Deus do céu, esse programa é ao vivo, você não sabe o que acontece. Tô limpando os canos da casa, o barulho foi infernal, eu tive que parar. Ok, continuando esse programa, meu Deus do céu, ainda em New Brunswick, uma comunidade, a comunidade de New Brunswick sugere que calúnia racial precisa ser removida. O governo da província de New Brunswick anunciou a renomeação de uma comunidade rural e uma montanha próximo da fronteira com Quebec, que atualmente tem nomes contendo calúnias raciais contra os povos indígenas. O governo lançou um período de consulta de 28 dias para permitir que os moradores de New Brunswick sugiram novos nomes para a comunidade e para a montanha. E especialistas como historiadores, etnohistoriadores, especialistas em idiomas ou detentores de conhecimento em geral podem ser consultados para ajudar a determinar a adequação dos nomes propostos. O governo também identificou que pelo menos 7 outros nomes de lugares contendo a mesma palavra pejorativa, mas até o momento eles não serão mudados até que o processo de renomeação dessa comunidade e da montanha sejam concluídos. A ministra dos Assuntos Aborígenes, Arlene Dunn,
também disse que a província não vai mudar o nome do rio San John para Volastok, citando uma prioridade maior na mudança de nomes de lugares racistas. Então... Não, né, mano? O que dizer? O que dizer? Assim, é duro, né? Porque eu até vi uma discussão sobre isso um outro dia, de alguém falando sobre como nomes deixam de perder o sentido numa altura de um campeonato e eles viram apenas nomes, né? Porque, por exemplo, você vai para o Anhanguera, você já se perguntou o que diabos é o Anhanguera? Né? Opa, eu já! Olha só, é alguém esperto, né? Mas você não para pensar o que significa Anhanguera, né? Toda vez que você está indo para lá, não, tô indo para Anhanguera. Ou tô indo na Tamoios, tô indo em tal lugar. Tem muito nome que a gente não se toca. Mas não quer dizer que eu ignoro a questão. Acho que assim, se você tem um argumento para isso, você justifica, né? Porque se existem argumentos suficientes para isso, traga em pauta. É o que eu digo. Você está lá, você tem o sistema democrático para isso. Você vai lá, discuta, apresenta suas questões. Você tem. O dinheiro é nosso, né? Afinal das contas. Então a gente vai pagar para fazer isso daí. Então, a boa e velha democracia. Fala. Aí. Continuando em New Brunswick, população de focas aumenta em torno de St. John Harbour, diz um estudo. Mano, foca, velho. Quando eu lembro de foca, cara, eu só lembro daquele leão marinho do Pica-Pau que tinha um dente quebrado. Mas enfim. Leôncio, velho. Um estudo recente de Programa de Ação da Costa Atlântica descobriu que a população de focas em St. John Harbour e arredores aumentou desde o último estudo realizado há mais de 30 anos. Os pesquisadores contaram com as focas em 6 locais de transportes diferentes durante o período de 5 anos e descobriram que as focas comuns e as focas cinzentas estavam presentes o ano todo. Acredita-se que a população esteja na casa das centenas e que a população de presas também esteja indo bem. O estudo também revelou um número surpreendente de focas cinzentas que não haviam sido vistas no porto em estudos anteriores. Então, mais foca. Nunca comi carne de foca não, deve ser boa, velho. Mas... eu não sei se é... Mas o lance de foca é um troço interessante, porque o habitat natural da foca, em geral, de muitas das focas, é em ambiente ártico, né? Ali é onde tá geladão. Então, se tem foca descendo lá para New Brunswick, é porque a coisa está esquentando. E para fechar as marítimas, vamos ali pulando para Nova Escócia, porque uma mudança climática levou os canadenses da costa oeste a se mudarem para a província. 2 casais da Colômbia Britânica se mudaram para Nova Escócia em 2021 e 2020 devido à ameaça de incêndios florestais e fumaça na província. Sarah Kistner e Carl e Amanda Sim e Casey se mudaram para Annapolis Valley, na Nova Escócia, devido à mudança climática em British Columbia. Os casais conversaram com Jeff Douglas, que é um radialista da CBC, sobre essa sua decisão de se mudar e como a cúpula do calor de 2021 foi um momento crucial para eles. Ambos tiveram que tomar decisões difíceis de deixar seus casas e negócios, mas sentiram que precisavam fazer a mudança para sua própria segurança. Eu também mudaria se morasse num lugar que todo ano pega fogo e vira pó. Então, que nem a gente falou da semana passada das casas no Quebec, da galera que tá tendo inundação, que mora com a casa bonita na frente do lago ali. Cara, você faz isso uma vez depois, cara, você não quer mais. E a gente teve a questão que a gente já comentou em outros programas, que uma das próximas grandes tendências vai ser a imigração climática, né? Não vai ser mais a imigração só econômica, mais a climática. Mas quem tem a oportunidade de fazer isso antes, ainda vai, porque a tendência, meu amigo, é só, como diria lá em Itaquera, ladeira abaixo. É isso aí. E assim a gente fecha esse bloco das marítimas. Agora a gente segue para a parte mais doce desse programa. Sugar Shack. Cabana Sucre. Então, começando com as sugestões dessa semana. E esse bloco, vocês vão ver, vai ser um pouco reduzido. Como a gente disse, o programa tá sendo meio corrido essa semana. Então, como de praxe, qual é a sua sugestão? Cara, minha sugestão é, como todo mundo sabe, eu sou o bom e velho
homem, másculo, hétero, que gosta de coisas violentas, enfim, todas aquelas coisas do patriarcado que as feministas detestam, eu vou recomendar aqui Citadel. Citadel, com a nova série daquele cara, eu esqueci o nome, que eu sou péssimo, tá na Prime, que é aquele cara que fez aquela fantástica série em que Guarda-costas, Bodyguard. O Bodyguard que fala, yes man, a mulher, ela fala, nossa, essa série é muito boa, eu tenho minhas dúvidas porque ela assistiu aquela série comigo, que ela nunca foi muito chegada em violência, mas isso é um outro assunto para não gerar divórcio, mas uma série muito legal, interessante. Citadel, o cara é muito bom, eu gosto do jeito que ele trabalha, ele tem um ar assim, meio assim, cru, e na minha opinião deveria ser o próximo Wolverine. Deveria ser o próximo a fazer o Wolverine, porque o cara tem a cara do Wolverine, o cara tem a pegada e ele é muito bom. Então, se você quiser ver uma boa série que já está disponível no Prime, Citadel. Interessante. E o cara que você tá falando, ele parece o Soldado Invernal lá do Capitão América. Mas eu sempre confundo os dois, é o tal do Richard Madden. Esse cara é bom. E ainda nessa pegada super macho, super machista e tal, eu gostaria de recomendar uma série que eu assisti essa semana. Chama-se The Jewish Matchmaking. É uma série de uma casamenteira que vai nas comunidades judaicas para tentar ajudar as pessoas a encontrarem sua alma gêmea. Isso aí, é porque eu gosto de assistir trash, eu gosto de assistir coisas que são muito transformativo esse programa, assim. Cara, minha sugestão, eu só assisto coisas pra desligar meu cérebro, não sou tão esperto igual o Pé, não, cara, não preciso assistir os troços pra destruir isso. E como sempre, a gente deixa sugestão para vocês de doem sangue. Então lembre-se que doar sangue é uma atitude de civilidade. Você não gasta nada e você só ajuda a nós mesmos. Então acesse o blood.ca, blood sangue, né, .ca. Tem muitas informações aí sobre quando, onde, como e tal sobre doar sangue. Então vá atrás disso daí. Excepcionalmente, essa semana a gente não foi dar um Bravo Champion e um Good Vibes, porque o programa tá super corrido, então desculpa, galera, mas semana que vem a gente compensa isso daqui para vocês. Queria mandar um abraço para todo mundo que tem escrito pra gente, colaborado com a gente. O Pedro Júnior fez um comentário muito bom nessa semana lá, dando exemplo sobre a questão de segurança no trabalho. Ele citou inclusive o caso de um rapaz que trabalhava na fábrica da Votorantim em Ontário, que acabou morrendo. A empresa foi multada, né? Foi multada em 160 mil, se eu não me engano, e ele postou lá no nosso Twitter também, na matéria da semana passada, a descrição, a notícia sobre isso. Então, muito obrigado pelo Pedro Júnior. Pedro é sempre bom, ele sempre comenta, sempre participa com a gente. Uma outra mensagem também que a gente quer agradecer, eu não consegui acompanhar ainda, mas um abraço pro Riveson, lá de Montreal. Um abração, bom de falar contigo também. E um abraço para todo mundo que nos acompanha, nos manda mensagem e manda sugestões. É sempre muito bom conversar com todos vocês. Lembrando, se vocês quiserem conversar com a gente, mande mensagem, colabore, participe. Você pode entrar no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo com o nome de Canadá Agora. Entrar no Cu também. E tá lá no Mastodon, que é o Mastodon Canadá Agora, @mstdn.ca. A gente tá no Mastodon Canadá. Manda mensagem pra gente. Ou então, o bom e velho e-mail no contato@canadagora.com. Novamente, desculpem a correria, galera, mas a gente não queria deixar vocês sem programa essa semana, mas o troço tá bem corrido pra gente. A gente espera que vocês tenham uma excelente semana e semana que vem a gente se fala. E feliz Dia das Mães, hein? Não pode esquecer, hein? Domingo, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Um abraço, pessoal. Uma excelente semana.